O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele mesmo despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus estava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Porém Jesus logo lhes disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água. E Jesus respondeu: vem. Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo, e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco se prostraram diante dele, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Estamos, irmãos e irmãs, com alegria nessa noite, celebrando o 19º domingo do tempo comum. Já se passaram, ontem alguém contou e me disse que já se passaram 144, era ontem era 143, já se passaram 144 dias desde o último dia em que a nossa comunidade celebrou a missa, no dia 18 de março. E voltamos agora. Voltamos esperançosos? Voltamos. Voltamos alegres para a casa do Pai? Voltamos. Queríamos isso? Queríamos. Rezamos bastante? Oxe, rezamos um monte para que tudo isso pudesse acontecer. O retorno das missas. Queríamos que as missas tivessem retornado junto também com o fim da pandemia, que uma coisa pudesse estar ligada à outra. Mas voltamos antes, com as celebrações eucarísticas, antes do fim da pandemia. Para dizer também, irmãos e irmãs, que estamos no meio de uma grande tempestade. A gente liga a televisão, a gente lê as notícias no e-mail ou na internet, sobre pandemia aqui, pandemia acolá, números aqui, números lá, China, Europa, Estados Unidos, Brasil, Londrina, fecha, não fecha, abre, não abre, vai dar certo, não vai dar certo, remédio tal, é uma confusão, típico de pandemia, descontrole, situação em que a gente vai passando também, vai passando, situação, irmãos e irmãs, que voltamos a celebrar a missa, abrimos novamente as igrejas para os cultos públicos, para celebrar a Eucaristia, para fazer essa experiência com Jesus, o encontro com o Senhor. Os discípulos estão também no meio de uma pandemia, haviam celebrado uma das coisas, um dos fatos mais belos da vida de Jesus, a multiplicação dos pães, haviam visto o milagre, tocado o milagre, e de repente no outro dia, estão eles no meio de uma tempestade, na água, no medo, na escuridão. Tudo está muito difícil para os discípulos. Eles só têm Jesus. Só conhecem Jesus, mas Jesus está na terra, está longe deles. E longe deles, eles estão com medo. Longe deles, longe de Jesus,
os discípulos não se sentem seguros. Longe de Jesus só sobra o medo e a confusão. Tanto é que quando olham para Jesus vindo mais longe, vindo mais distante, andando sobre as águas, jamais imaginavam que era o Senhor. Penso que é um fantasma. Esse que vem aqui, imagina, só pode ser um fantasma. Quem que anda sobre a água? Na escuridão, numa tempestade dessa, é doido ou é um fantasma? E Jesus chega perto deles e diz: coragem, sou eu, não tenham medo, sou eu. E Pedro de novo, né? Sempre Pedro na história. Pedro se apressa, se adianta e diz: tá bom, Senhor, se é o Senhor mesmo, então eu vou te propor um desafio. Eu quero ir até na tua direção, também andando sobre a água. E Jesus diz com muito carinho, certamente fitou, olhou Pedro bem nos olhos e disse: vem, Pedro, pode vir, porque sou eu. Eu te dou a condição para passar por essa tempestade. Eu, Pedro, te protejo para que você possa caminhar também sobre as águas, no meio das provações, no meio das confusões. E se você não conseguir, Pedro, estarei aqui, coragem, estarei aqui para te salvar, segurar, te curar, te renovar, te restaurar e te libertar. E Pedro vai. Pensa que Pedro não iria? Pedro foi. Pedro assumiu, atendeu, pediu, confia no Senhor e vai. Mas Pedro continua no meio da tempestade. Ele coloca o pé para fora do barco e o vento sopra. Ele coloca um pé e o vento sopra. Ele coloca o outro pé e o vento sopra mais forte. E ele dá um passo, 2 passos, 3 passos naquela confusão toda, na escuridão, no medo. E Pedro também sente: não vai dar, não vou conseguir. E começa a afundar. E ele se lembra, aí Pedro não tem mais dúvida. Quando Jesus está andando sobre as águas, na direção dele, Pedro está com dúvida. E quando Pedro vai na direção de Jesus, Pedro continua com dúvida. Mas quando Pedro está afundando, Pedro não tem mais dúvida, porque Pedro chama de Senhor. Senhor, salva-me. Já não tem mais dúvida de que aquele que caminhou na sua direção, que permitiu ele caminhar também, passar pela tempestade, é o Senhor. É o Senhor. Nesses dias, irmãos e irmãs, também estamos assim. Caminhamos em meio às grandes tempestades do nosso tempo, da nossa história. Ao nosso redor, tudo é difícil, tudo é muito complicado. Dentro de nós, pessoalmente, na nossa história pessoal, também as coisas podem estar difíceis, complicadas, provações, tribulações, medos, angústias. Mas nós temos o Senhor que não se deixa se afastar de nós. Ele também vem ao nosso encontro todos os dias. No meio dessa confusão toda, o Senhor sempre esteve perto de nós, está perto, muito perto de nós. E nos repete a palavra que repetiu, que disse aos discípulos, diz à igreja, diz a mim, diz a você nesta noite, você também que está em casa agora celebrando conosco: coragem, sou eu, não tenha medo. Por isso, irmãos e irmãs, é que nós enfrentamos essa vida, enfrentamos dificuldades, enfrentamos problemas, porque sabemos que é Ele, nós sabemos que é o Senhor. E se o vento for muito forte, se a confusão for muito grande, a angústia for maior, nos faltar coragem, nos faltar forças, nos faltar condições, nós temos o Senhor como nosso Salvador. E vai nos restando a oração também de Pedro: Senhor, me salva. Senhor, me salva. Nessa semana, irmãos e irmãs, fica para nós o convite do Senhor para ir ao seu encontro, superar as tempestades, provações, tribulações, dificuldades que temos que enfrentar ao longo dessa semana ou ao longo da nossa vida, as provações de cada dia. Essa semana também, irmãos e irmãs, o Senhor nos convida a ir na sua direção.
essa semana também, irmãos e irmãs, na dificuldade, na nossa fraqueza, no nosso medo, a nossa oração: Senhor, me salva. Senhor, não damos conta sozinhos, precisamos do seu amor, da sua força, da sua presença e do seu poder. Afasta de nós as ciladas do mal, do inimigo, as confusões que o diabo cria na nossa vida, porque é especialista, hein? Pensa um cão especialista em criar dificuldade na vida da gente. Está tudo certo e de repente parece que abre a porta do inferno e vem todos os diabinhos atrapalhar a vida da gente. Que o Senhor nos guarde disso, que o Senhor nos proteja disso. E se a gente perceber no coração esse negócio diabólico, que nos reste também a nossa oração: Senhor, me salve. Senhor, me liberte. Expulse essas forças diabólicas da nossa vida. Expulse essas forças diabólicas da nossa casa, do nosso trabalho, porque queremos ficar com o Senhor. E queremos também, irmãos e irmãs, vencer tudo isso ao longo dessa semana, vencer as dificuldades, as provações, no nome do Senhor Jesus, e poder também, como todos os discípulos, proclamar, testemunhar que Jesus, aquele que nós temos nossa fé, é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Amém? Vamos cantar, Larissa? Uma música antiga que a gente conhece, Segura na Mão de Deus. Você sabe essa canção ou não? Sabe, né? Vamos cantar nessa noite, que a gente possa também fazer essa experiência, lembrar disso essa semana. Às vezes a gente pode passar por dificuldade, ou estamos passando por dificuldades, e temos a mão de Deus para segurar. Ela nos sustentará. Se as águas no mar da vida Fiquemos em pé. quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura